Olá, eu sou a professora Priscila Oliveira do Instituto ProRim de Educação e Pesquisa em Saúde. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de qualificação em atendentes de farmácia e nesse momento você está assistindo às aulas de primeiros socorros. Neste tema aqui de primeiros socorros, nós vamos falar do kit de primeiros socorros. Esse kit ele é benéfico de se realizar para você ter no carro, para você ter quando for de viagem e também para ter em casa. É claro que se tiver crianças, ele é mais necessário ainda nessas três situações, mas mesmo que não tenha, é muito importante ter esse kit, principalmente no carro, porque nós temos uma taxa muito elevada de acidentes e mesmo de taxas que as pessoas vão a óbito no ambiente ali de estrada, seja com carro, seja com moto. Infelizmente nós temos muitos acidentes na estrada. Então, para quem ligar? Essa é a grande dúvida, não é? Então o nosso professor Daniel, ele esclareceu devidamente todas as manobras de primeiros socorros, o que fazer para avaliar ali a vítima, mas obviamente ele não deixou de vincar o que é importante. Você tem que chamar ajuda. Você não é capaz de fazer tudo, mesmo que você seja especializado, mesmo que você seja bombeiro, obviamente você precisa sempre de uma ajuda médica. O SAMU, o número é 192, eu coloquei a imagem para não ser só letras, para não ser só letras e números. Eu acho que a imagem ajuda mais a fixar, então não esqueça que é o SAMU que você deve pedir ajuda e o número é 192. Obviamente você pode estar pedindo uma ajuda para a Polícia Militar, 190, ou o Corpo Bombeiro, né, os bombeiros, 193. Então, esses são os números assim, principais. Coloquei aqui outros para que você possa ter esse conhecimento. É bom que o idoso tenha esses números de polícia, de bombeiros, de SAMU no seu telefone fixo, no seu celular, num papel ou lá guardado no celular, para que na hora ali, se ele estiver sozinho, ele saber a quem pedir ajuda. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas paralisam porque nem lembram sequer do número. E isso acontece, infelizmente. Ora, para fazer o nosso kit de primeiros socorros, veja que uma das tarefas do atendente de farmácia pode ser essa, elaborar um kit com o seu cliente, paciente que vai viajar, vai para um outro país, não sabe depois os nomes dos medicamentos de lá, não se vai lembrar dos princípios ativos, enfim, e ele quer levar um kit para poder ter em caso de emergência. O que é que ele deve ter lá? Então ele deve ter soro fisiológico e o iodo. São formas de poder ter uma condição de asepsia, de fazer a higiene naquele local que teve uma ferida, que teve ali algum dano. Nós temos gases curativos, o algodão para ser utilizado juntamente com o soro fisiológico para colocar sobre a pele lesionada. Uma tesoura, termómetro para estar vendo a temperatura, não é? Enfim, aqui você pode ver que existem diversas possibilidades de você estar colocando no seu kit materiais necessários. Fita adesiva, atadura, não é? Tem aqui luvas descartáveis, pode ter, pode não ter, mas o melhor realmente é que tenha. E a nível de remédios, nós vamos ver quais são esses remédios que são necessários de ter lá nesse kit. Então veja, a nível de medicamentos é necessário ter analgésicos, antiácidos, antibióticos, a aspirina, não é? Porque como nós vimos no nosso módulo de farmacologia, ele é um medicamento analgésico, anti-inflamatório e antitérmico. Então ele atende muito bem ali às três condições que possam surgir durante a viagem, no carro ou na viagem que a pessoa está no seu hotel, não é? Ou mesmo para ter em casa. Comprimidos para resfriado, que no fundo a aspirina também pode atender bem a esse pedido, não é? De tirar dores, reduzir febre, não deixa também de ser possível. Pomadas contra queimaduras, contra picada de inseto, não é? Xaropes podem também ser necessários, ou sprays para a garganta. Então este é assim um kit que fala genericamente de alguns grupos de medicamentos que possam ser comercializados. Aqui, obviamente, o creme também é um protetor solar, não é? Se for um creme com fator solar, melhor ainda, para proteger a sua pele.
Então agora vamos colocar um exemplo para cada um desses medicamentos, dessa classe de medicamentos, o que é que a pessoa pode estar comprando na farmácia. Antieméticos são medicamentos usados contra náuseas, vômito, mal-estar, não é? Em que a pessoa, por vezes, está de barco, está de avião. É muito comum a mudança, não é, de rotina possa provocar isso. Ou mesmo pessoas que já têm tendência a enjoar com viagens. Então nós temos aqui a nossa ondansetrona. A ondansetrona, ela é uma possibilidade, um princípio ativo para essa finalidade. A nível de anti-inflamatórios, diclofenaco, o ácido acetilsalicílico são também assim algumas possibilidades. Veja que deve sempre perguntar para o cliente se ele tem alguma alergia com a aspirina. Há pessoas que desenvolvem alergia ao ácido acetilsalicílico e então temos outras opções, não precisa de ser só esse. Antitérmicos e analgésicos, não é? Temos a dipirona e o paracetamol. Mas a pessoa se leva o ácido acetilsalicílico, precisa da dipirona, é conveniente ter os dois, porque os dois juntos vão ser potencializados. Então, enquanto o ácido acetilsalicílico ele remove a inflamação, a nossa dipirona mais rapidamente tira a febre, caso ela exista. Então, os dois juntos podem ser intercalados de forma conveniente para resultar aí num benefício melhor. Antialérgicos. Então, a pessoa pode desenvolver alergia, seja alergia alimentar, seja alergia a uma picada de um inseto, pode ela vir a desenvolver vários tipos de alergia. Pode ser do fumo, pode ser do ambiente, então, e alimentar, que ainda é o que mais ocorre. A nossa loratadina, não é? Uma possibilidade de ser antialérgico. E o nosso maleato dexlocorfeniramina, não é? O dexlocorfeniramina. Esse também é um antialérgico muito comercializado em comprimido e em creme, tá bom? A gente já vai ver aqui umas imagens deles. Continuando com o nosso kit. Antidiarreico. Por vezes a pessoa pode ter uma aventura, né? Vai para um país tropical, vai para o México, imagine, está lá num hotel, mas ela pode começar a ter uma DTA, doença transmitida por alimento contaminado. Esse alimento que está contaminado, ela não identifica que ele estava contaminado. O alimento pode ter sabido muito bem, ele poderia não estar alterado nas suas características organolépticas, a nível de sabor, de textura, de cor, ele poderia não mostrar, não indicar que estava deteriorado. E isso pode acontecer. E por algum motivo tinha lá bactérias, por uma má higiene do manipulador. A água também, utilizada para fazer a higiene da alface, do tomate, própria água daquela região, pode ter bactérias, que as pessoas que são de lá têm certa imunidade e as pessoas que não são acabam não tendo. E isso pode desenvolver-se aí a diarreia como um sintoma dessas doenças transmitidas por alimento, as DTAs. Aqui nós temos a nossa loperamida. Então, um antidiarreico, a pessoa, ela, por um lado, assim, no primeiro, segundo dia, é conveniente que a causa dessa DTA, não é, dessa virose, é diarreia. É conveniente a pessoa não parar a diarreia, porque o corpo está tentando expelir aquilo que causou aquela diarreia. Por vezes, bactéria. Pode ser um vírus, pode ser fungos, mas na maior parte das vezes será bactéria. Então, a partir do terceiro dia, ela deve fazer o uso do antidiarreico, porque a diarreia tem que ser parada para que a pessoa não desidrate, porque perde-se muitos líquidos através de uma diarreia. Então, os primeiros dias, 1, 2 dias, o máximo, para o corpo expelir. Depois, a partir do terceiro dia, é conveniente ela fazer o uso do antidiarreico, para não desidratar. A nível de queimaduras. Queimaduras pelo sol, queimaduras por cozinha, ali com água quente, com óleo quente. No fim, então, destas nossas aulas de primeiros socorros, eu vou mostrar um vídeo que um médico vai falar sobre o que fazer em caso de queimadura. No fundo, é muito simples. Nós não devemos de colocar pasta de dentes, café, aquelas coisas que sempre nos incentivaram a fazer, está errado. Então, o melhor numa queimadura
seja por sol, seja por algum alimento que escaldou, que queimou, nós devemos sempre de colocar o braço, por exemplo, que ficou queimado, debaixo da água corrente. Então, ali em água corrente para baixar a temperatura corporal, ok? E seguir diretamente para o hospital para poder verificar o nível daquela queimadura. Até onde queimou, quais os tecidos que foram danificados, para depois o médico avaliar. Então, colocar algo que seja uma cobertura faz com que a pele não respire e isso pode contaminar uma pele que está lesionada, que está queimada, e colocar seja o que for por cima não é conveniente. Então, estes cremes de queimadura, eles vão ser indicados para uma queimadura de 1º grau. Nós já vamos ver oportunamente o que será queimaduras de 1º grau. Mas é uma queimadura superficial, em que queima só a epiderme, em que você tem só uma vermelhidão, então sente um calor, não é? Está quente aquela pele, aquela região, e está vermelha. Apenas isso, sem ter bolhas, sem desenvolver bolhas. Então, o creme ele pode ser indicado para cicatrizar. O Bepantol ele é então indicado para cicatrizar, para regenerar aquela pele danificada, mas só mesmo em caso de queimadura assim superficial de 1º grau. Queimaduras mais severas, água corrente e hospital para avaliar então o grau aí de queimadura e o que fazer. A nível de picadas, nós temos que ter muito cuidado. Os nossos insetos, eles podem ser provenientes de várias viroses, como nós já vimos, não é? A zika, a chikungunya, a dengue. Então, são doenças transmitidas por insetos. Então, nós temos aqui a possibilidade do creme, e por isso nós vamos utilizar, em vez da loratadina, que ela é na forma de creme, na forma de comprimido, aqui nós temos o nosso dexalcorfiniramina, que é a possibilidade de ter um creme para essa substância. Então aqui nós vimos um kit, não é? Para que a pessoa possa ter uma viagem tranquila, com realmente boas recordações e em caso de algum tipo de doenças, ela possa rapidamente usar medicamentos que ela conhece, que são de confiança e a um preço também acessível. Também deve convencer a pessoa a fazer a compra dos medicamentos aqui no país, antes de viajar para um outro local, porque obviamente se estiver num hotel, tudo o que ela tiver ali próximo, provavelmente terá um preço diferenciado, um preço alto, porque a pessoa se encontra fora, às vezes, da grande cidade, está um pouquinho isolada e acaba também tendo os preços bem mais elevados. Então essa também é uma forma de você convencer a pessoa a ir prevenida. E aqui temos antiácidos, que eu acabei não falando. Tem o bicarbonato, né, que a pessoa pode estar levando, porque pode ter feito assim uma refeição um pouquinho mais pesada, aí ela se sente com o estômago muito inchado, muito estufado, só para ajudar ali a digestão. Um bicarbonato, então, será uma boa opção. Então veja que esta tarefa de kit de primeiros socorros é algo que você deve estimular a pessoa a fazer para ter no carro, como eu falava no início da aula, em casa e também para levar em viagem. É muito bom da pessoa estar pensando nesse kit para fazer. Aqui nós terminamos a nossa aula, então. A próxima aula eu vou falar o que fazer em caso de fratura, o que fazer em caso de uma entorse, de uma lesão muscular ou de articulação. Então vamos falar sobre esse tipo de situações.